Olá, tudo bom, professor? Bom, vamos fazer uma apresentação sobre um artigo científico, né? Que está aqui o título original dele em inglês. Então, no que ele consiste? Né? Ele consiste na obtenção do óleo essencial de menta, né? Rico em carbono. E a gente acaba fazendo um estudo de caso sobre os métodos de destilação. Então, a gente vai acabar comparando os resultados de cada um deles. Então, vamos lá. Primeiramente, falando sobre os óleos essenciais, eles têm propriedades, né, bioativas, como terapêuticas ou de bem-estar. E além disso, eles são utilizados em remédios também. Eles podem ter efeitos antifúngicos, antibacterianos, podem até aumentar a imunidade. Então, eles são usados em muitos remédios. Então, outra aplicação também, né, na preservação de alimentos, incluindo carnes e frutas, que são muito utilizados. Então vamos lá, vamos para o cerne da nossa pesquisa. Então, os métodos de extração eles acabam uh, resultando na perda dos componentes químicos específicos. Então, por exemplo, ter, eu posso ter um teor de carbono maior em específico método. Então, isso pode melhorar o rendimento ou a qualidade. Não, pode melhorar a qualidade da minha amostra. Então, é muito importante eu saber qual método eu quero, dependendo do quanto de cada componente eu quero. Então, esse estudo é justamente para isso. Então, algumas coisas citadas na introdução, né, sobre alguns métodos de extração utilizados atualmente. Tem um pré-tratamento de plasma frio, a gente não vai utilizar aqui, mas ele pode melhorar o rendimento e ainda a oxidação dos monoterpenos. Outro método importante de ser citado é a utilização com micro-ondas, que ela melhora a oxigenação dos componentes. E a gente vai fazer um estudo dela, né, nesse, nesse estudo do artigo. Então, a extração com fluido supercrítico também melhora muito o rendimento, é outra coisa citada. E baixas temperaturas e baixas pressões também podem preservar os efeitos bioativos dos compostos. Então, são essas situações mostradas. Então, vamos lá. Vamos falar sobre a carvona. A carvona é o componente principal assim, do óleo de menta. Ela que tem o odor característico, ela que tem as principais funções bioativas. Então, ela é um medidor de qualidade assim, do óleo de menta. Então, ela é muito importante. Além disso, a gente tem o limoneno, que é muito importante também, e a quantidade de monoterpenos que acabam sendo oxigenados, que é uma coisa que também tem a ver com a qualidade do nosso óleo de menta. Então, a gente estudou 4 métodos aqui, né? Entre eles a hidrodestilação normal, que vai ser o nosso controle, vai ser a nossa referência, né, para ver os outros métodos. E tem a destilação a vapor, a hidrodestilação por micro-ondas e a hidrodestilação aberta. Bom, agora vamos falar um pouquinho mais de cada uma delas. Vamos lá. Essa daqui, nossa, eu consigo ver essa no nosso laboratório, a gente fazendo uma coisa assim. É muito parecido com muitas coisas que a gente fez, né? Utilizou uma manta de aquecimento várias e várias vezes para fazer destilação. Então, esse aqui é o método de controle. A gente acaba utilizando menta misturado na água e ganha a nossa mantinha para aquecer e fazer a destilação. Então, aqui a gente utiliza várias concentrações de NaCl. Isso para acabar estudando assim a concentração de NaCl que o que ela pode fazer, né, quando a gente faz essa destilação, tipo, que componentes que vão acabar aumentando ou diminuindo na amostra final. Então, a gente vai ver que é uma análise bem importante. E o pH também, né, uma água com pH diferente, resulta em resultados bem interessantes, a gente vai ver. Então, tem a destilação por micro-ondas, a gente, em vez de usar uma manta de aquecimento, a gente acaba utilizando o forno micro-ondas, que é bem parecido com os nossos convencionais, e a gente eles padronizaram a frequência, né, e a potência com 50 Hz e 225 watts, e a operação do forno, né? Então, o que a gente vai fazer? Vai colocar uma amostra e vai retirar ela
em 3 intervalos de tempos diferentes. Então a gente vai estudar o quanto de cada componente que vai ter nesses intervalos de tempos diferentes e qual é o motivo dessa perda que pode acontecer. Então vamos lá, tem a destilação a vapor, que o vapor da água ele acaba condensando junto com o vapor do vegetal, e é nisso que se baseia o método, né? Ele acaba caindo depois para lá. E também temos a hidrodestilação aberta, né? Ela é chamada de aberta porque a gente acaba transferindo a amostra para um recipiente externo. E depois a gente usa o óleo com um funil de separação. A gente usa diferentes solventes, né? Entre eles o N-pentano e o N-hexano. E esses aqui são os métodos de análise, né? Que a gente vai descobrir a composição de cada uma das amostras. Então, cromatografia gasosa com espectrômetro de massa. A gente interpretou um monte de espectrômetros de massa durante a nossa disciplina, então tem muito a ver com o que a gente tem trabalhado. E também tem a cromatografia gasosa, né? Esse daqui a gente acabou, acho que não usamos em nenhum experimento, mas a gente usa o detector de ionização de chama, que também dá um espectro característico, e a gente pode acabar descobrindo pelo espectro quais são as espécies, né? O teor de cada uma das espécies. Então é bem importante também. Então aqui uma parte mais burocrática, né, sobre os programas de tratamento de dados, né, que é o Whaley 7.0, o Adams e o programa de SAS Software, sistema versão 9. Então, esses são os programas utilizados. Bom, vamos lá, vamos analisar, né, que resultado que a gente teve. Então aqui, né, a primeira coisa que salta os olhos é nesse resultado maior aqui de rendimento, né, que teve uma maior essência, né, coletada. Então aqui foi quando a gente colocou o pH 2. Então o que acontece aqui? Acaba tendo uma hidrólise dos glicosídeos e um aparecimento de gliconas voláteis. Então isso é a explicação pelo qual esse intervalo de pH tem um rendimento muito maior que todos os outros. Então aqui, analisando esse intervalo aqui, a gente pode ver que quanto diminui o pH, diminui o rendimento, né, nesse intervalo de 8 até 4 aqui. Que até aqui não acontece a hidrólise dos glicosídeos, aqui acontece só a hidrólise dos ésteres. Por isso que vai diminuindo o rendimento. Então, outra coisa legal de ver aqui, que quando a gente vai aumentando a concentração de NaCl, a gente acaba diminuindo a temperatura aumentando a temperatura de ebulição da água. Então isso acaba dando um rendimento maior. Porém, aqui quando a gente acaba colocando muito NaCl, a gente acaba danificando o tecido do vegetal. Então acaba diminuindo a quantidade de óleo. Então a gente tem um limite até onde a gente consegue aumentar o rendimento por aumento da temperatura de ebulição, né? Então deve ser alguma coisa entre esse 1,5% e 2% aqui. Então é bem interessante esse dado. Outra coisa interessante de ver aqui, né, que o forno de micro-ondas tem um rendimento bem baixo em comparação à hidrodestilação normal. Mas ele acabou aumentando conforme a gente foi deixando mais tempo lá, a quantidade de óleo, né? E a gente vai ver que boa parte dessa quantidade de óleo é carvona. Enfim. Aqui nós temos o teor de cada um. Então, esse gráfico é bem difícil de interpretar, mas a gente pode ver que as partes mais escuras elas acabam tendo um teor maior aqui de carbono. As partes mais escuras têm um teor menor. E o limoneno aqui também. Então, esses são os dois principais. Mas vamos para a interpretação desses dados. Aqui também a gente tem a quantidade de monoterpenos que foram oxigenados, que também tem muito a ver com a qualidade do óleo de menta que a gente vai formar. Então, vamos continuar com as discussões. Então, é dessa vez da parte da composição, não do rendimento. Então, comparando a destilação a vapor com a hidrodestilação normal, a gente pode ver que o teor de carbono é parecido.
E só que o limoneno diminuiu bastante na destilação a vapor. Então é uma coisa que pode diminuir muito o rendimento, a qualidade do nosso óleo de menta. Então é importante ficar ligado nisso aí, que a destilação a vapor talvez não seja um método tão indicado. Caso a gente queira uma qualidade maior e um teor de limoneno maior. Então, bom, quando a gente alterou os pHs, né, a gente teve um nível de limoneno menor do que o controle, né, que é a hidrodestilação normal. E o teor de carbono foi bem parecido também. Então, a gente pode ver que alguns métodos acabam diminuindo o teor de limoneno. Então, no 1,5% de NaCl, a gente teve um teor de limoneno alto. E o nível de carbono alto também, mas não foi o mais alto que a gente encontrou. A gente vai ver que na verdade a destilação aberta foi a que teve o maior teor de carbono e limoneno. Então talvez seja o método mais interessante para a qualidade. E ao 120, no forno de micro-ondas, a gente viu que a carvona aumentou muito. A gente viu que em comparação a 90 o rendimento foi maior. Só que na verdade a maior parte foi carvona mesmo. E o limoneno acabou diminuindo muito com o tempo. A gente vai ver as porcentagens mais pra frente. Então, vamos para as conclusões. Então, no pH 2, né, que é o mais notável, aquele que tem maior rendimento, né, aqui, a gente pode ver que o valor de monoterpenos oxigenados também foi grande. Então, muito boa esse pH 2 aqui. Bom de ser citado. Então, 1% e 1,5 NaCl teve um rendimento muito próximo do controle. Né? Acima a gente viu que diminuiu um pouco, por causa daquela questão de danificar, né, o tecido do vegetal. E outra conclusão é que os fornos de micro-ondas diminuiu muito o rendimento em relação ao controle. Então, e a gente viu que já em 120 minutos a gente já diminuiu muito o limoneno. Então mesmo que a gente aumentasse o tempo, não teria muito sentido se a gente tivesse pensando na qualidade junto com o limoneno, porque a gente vai acabar tirando todo o limoneno e não vai ser útil. Então, para ter uma qualidade maior no óleo de menta. Então, aqui só retificando, né, a questão que a carvona aumentou muito no 120 e o limoneno acabou diminuindo. E a conclusão que a gente tem, né, é que a hidrodestilação aberta teve uma maior qualidade nos índices de carbono e limoneno. E foi o melhor método, assim, que foi analisado dentre estes. E, por fim, o método de hidrodestilação a vapor ele acabou se mostrando muito ineficaz, porque ele teve um rendimento muito baixo, inclusive em comparação ao nosso controle, que é a hidrodestilação normal mesmo. Então, muito obrigado pelo semestre, professor. Valeu. Tchau, tchau.